Aqui Silvia Camussa, esse é o vídeo 2 do segundo dia do curso sobre autodeterminação reprodutiva como questão democrática. O tema desse áudio é apropriação e exploração, mais focado na apropriação do corpo, né? Eu vou me sustentar muito em Colette Guillaumin. Espero que eu tenha pronunciado correta, que o SOS traduziu no livrinho que vai estar na bibliografia de vocês. A Colette analisa as relações sociais de sexo em termos de relação de apropriação dos homens sobre as mulheres. Para essa feminista, as mulheres constituem uma classe social criada por um tipo particular de relação social, que ela chama de as relações de sexagem. Ela escolheu sexagem para evitar gênero e por outra razão. O conceito de sexagem francês é criado pela autora para fazer uma analogia, tornar próximo do que se passa com a relação de escravidão, que em francês é esclavage, e de servidão, que em francês é servage. Então, na comparação desses modos de apropriação, ela escolheu relações de sexagem. Nas relações sociais de produção, aquela esfera da produção que eu falei no áudio 1, uma classe social se apropria da força de trabalho de outra classe social. E isto as constitui como relação de exploração. A força de trabalho é apropriada pelo capitalista, pelo dono dos meios de produção, medida e delimitada em termos de uma jornada que é formada em sua maior parte por um tempo de trabalho excedente, apropriada pelo capitalista como mais valor. No caso das relações entre homens e mulheres, esta apropriação não tem mensuração. Não há jornada definida, é a individualidade inteira das mulheres, que é apropriada pelos homens por meio de uma apropriação física direta. Isso são as relações de sexagem e tem muito a ver com a esfera da reprodução social. No modo de produção escravagista, que eu já mencionei no outro áudio, Gorender também afirma esse tipo de apropriação. Não tem medida, a jornada é indefinido e é a individualidade inteira que é apropriada pelo escravagista por meio de uma apropriação física direta da população negra e indígena também. Bom, Gilligan detalhou como é que se faz essa apropriação e isso eu acho uma contribuição muito bacana. As expressões da apropriação, ela diz que as mulheres são apropriadas individualmente e coletivamente. As expressões particulares dessa apropriação individual de cada mulher são, segundo ela, a apropriação do tempo, a apropriação dos produtos do corpo, aqui vai os óvulos e os bebês, a obrigação sexual e o encargo físico sobre os cuidados para os inválidos, os que não podem mais produzir, sejam eles do sexo masculino ou feminino ou o que seja. Então, ela dá essas quatro formas de apropriação individual das mulheres. Mas a apropriação privada, que se faz muitas vezes pela via da família, com o casamento formal ou não, hétero ou não, mas há uma apropriação privada ali, é diferente da apropriação coletiva. Ela se estabelece pela disponibilidade do conjunto das mulheres aos homens, ainda que fora do marco dessas relações interpessoais. É como um paralelo que a gente costuma dizer que os homens veem as mulheres como disponíveis para eles, ou que as mulheres são formadas para se colocarem como a serviço dos homens. É que nem o modo de produção escravagista tratava todo o povo negro, né? Havia uma apropriação coletiva do povo negro pelo processo de racialização. Se era uma raça inferior, que não servia para nada como humanidade, ela poderia ser apropriada coletivamente e também apropriada individualmente. Cada
pessoa escravizada era apropriada individualmente. As mulheres negras falam, inclusive, criaram a ideia e nomearam a prática do estupro colonial, que é uma contribuição do feminismo negro para as formas de apropriação privada particulares das mulheres. Algumas eram estupradas de forma recorrente, outras nem tanto, ou nunca. Algumas eram apropriadas mais para os produtos do corpo, os novos bebês que seriam nova força de trabalho escravizadas, e outras eram apropriadas para a obrigação sexual, né? Então, o estupro colonial é uma forma dessa apropriação individual, mas havia na apropriação de todo o povo negro pelo processo de racialização, assim como a apropriação coletiva de todas as mulheres se faz pelo processo do machismo e do patriarcado, né? Criando essa possibilidade real, esses seres inferiores, naturalmente inferiores, né? Supostamente do sistema de dominação. Eles têm uma função e um lugar nas relações sociais desse sistema de dominação. Além desses dois níveis, Betânia, do SOS, discutindo jornada de trabalho, ela desenvolveu essa ideia e fortaleceu muito a ideia de jornada de trabalho contínua, que é uma contradição que se estabelece de forma permanente entre a ideia de que se eu começar a ter meu próprio dinheiro, eu vou me livrar da apropriação privada na família. Mas acontece que, ao ter o seu próprio dinheiro, você cai nas malhas da apropriação da força de trabalho na exploração capitalista. Então, nós mulheres e o povo negro, nessa relação entre exploração da força de trabalho e apropriação da individualidade no seu todo, não é? A gente cai nessa constante imprecisão e incerteza de, nas palavras de Betânia, navegar entre exploração e apropriação. Porque o sistema nos leva para as duas coisas. É essa ideia de que nós somos individual e coletivamente apropriadas e exploradas pelo sistema de dominação, que me faz acreditar que, se nós mulheres conseguirmos compreender juntas essa situação, a gente vai entender melhor porque a luta pela legalização do aborto é central na confrontação de todo o sistema de dominação das mulheres e das mulheres negras. E a gente vai poder ter mais unidade nessa luta. Será? Deixo para a gente debater.